Hoje eu estou aqui para dizer para você o porquê que eu não acredito em sexo sem compromisso e em relacionamento sem amor. É perda de tempo você investir sua vida se relacionando sexualmente com as pessoas de uma maneira banal, tratando o sexo meramente como prazer em si mesmo, e relacionamentos conjugais, vamos dizer assim, que não tem nenhuma espécie de sentimentos, é meramente por conveniência. Eu não acredito nessas coisas, para mim é perda de tempo. Quanto mais a gente vive na direção dessas duas coisas, mais próximos nós estaremos da infelicidade, tanto individual, quanto em conjunto, quanto como casal. Bom, é verdade que ao longo dos últimos anos a gente tem visto uma evolução nas discussões, nas reflexões sobre sexualidade e relacionamento amoroso. Isso é inegável. Bom, se a gente considerar que 50, 60, 70, 80 anos atrás, falar de sexo era simplesmente falar de um homem praticamente satisfazendo suas necessidades sexuais em uma mulher, utilizando a mulher como um objeto sexual. Hoje nós falamos muito mais sobre o prazer feminino, sobre a igualdade dos relacionamentos, sobre o machismo, que muitas vezes cria um ser humano autoritarista, impositivo sobre o outro. Hoje em dia a gente conversa muito sobre esses assuntos, Olha, beleza, você ter o seu prazer, mas ela também precisa ter o prazer dela. Tudo bem você ter o seu momento ali orgástico de prazer máximo, ótimo, mas saiba que ela também tem esse potencial, essa capacidade e essa necessidade. Então, a importância dessa conversa, desse diálogo, e tirando os ambientes mais fundamentalistas que tratam o sexo como tabu e não tocam nesse assunto porque pensam que estão de alguma forma incentivando jovens, adolescentes ou as pessoas a vencerem os limites da moralidade, vamos dizer assim, tirando esses ambientes, todos os outros, existe uma reflexão a respeito da sexualidade acontecendo. Entre amigos, entre irmãos, entre pessoas da mesma família, enfim, existem stand-ups a respeito da sexualidade, existem pessoas falando claramente, abertamente sobre isso no YouTube, sexólogas, urologistas, médicos, existem pessoas contando sobre suas experiências sexuais. Então, nós estamos vivendo um tempo de muita informação a respeito desse assunto, e não somente desse assunto, mas também das questões relacionadas a relacionamento amoroso. Nunca se falou tanto sobre relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, violência doméstica, como identificar os sinais de pessoas que não vale a pena estar com elas, são pessoas perigosas, sociopatas, psicopatas, enfim, narcisistas. Hoje em dia há uma ampla gama de informações na internet, psicólogos, psiquiátricos, Por exemplo, a Pamela Magalhães, uma psicóloga incrível, que tem aqui no YouTube. Assista tudo que tem lá no canal dela, ela é uma pessoa muito querida e que faz um trabalho muito sério nessa área de ensinar as pessoas sobre relacionamento humano. Então vale muito a pena, eu bebo bastante dessa fonte e eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado também. Então, veja, nós temos um processo evolutivo acontecendo diante dos nossos olhos. Os filhos perguntam para os pais sobre sexualidade humana. Isso sem contar nas questões relacionadas à homoafetividade, heteroafetividade. Então, os gays, as lésbicas, enfim, pessoas que não exercem a sua sexualidade segundo os padrões da heterossexualidade. Então tem muita gente assumindo que é gay, no meio dos artistas, dos famosos, na televisão, no YouTube. Em muitos ambientes isso já não é mais um tabu, as pessoas não são tratadas com preconceito. Isso faz parte dessa evolução da gente como sociedade, aprendendo a aceitar diferenças, aprendendo a amar pessoas que pensam diferente da gente, sentem diferente da gente. Então, isso é parte de um processo evolutivo e isso é incrível. Se a gente pensar que em uma determinada época os gays eram queimados em fogueiras, Se a gente pensar que falar sobre sexualidade era um tabu em 99% das famílias,
né? Hoje a gente pode desfrutar de uma informação mais clara, mais evidente e um diálogo mais aberto a respeito disso tudo. Agora, o ser humano, ele é expert em permear os extremos, né? Quando a gente estuda a história, por exemplo, a gente percebe a história da humanidade sempre acontecendo em pêndulos. Você tem um período de muita regra, muita moralidade, muita repressão, muita proibição. Essa realidade não dá conta da felicidade humana e o ser humano procura caminhos, meios, movimentos que vão na direção de maior liberdade, de desafiar todos os limites impostos por essas regras. E muitas vezes a gente vive o extremo oposto desse negócio e transforma a nossa liberdade em libertinagem. E daí, daqui a algum tempo, esse excesso de liberdade, vamos dizer assim, né, ele não dá conta da realidade. O ser humano sente a necessidade de fazer alguns caminhos de volta à disciplina, a regras, algum nível básico de ordenamento nas coisas. Então, é assim em praticamente todos os movimentos humanos. A escola passou por movimentos assim, historicamente falando. Igrejas passam por movimentos assim, historicamente falando. A sociedade como um todo, né? Mas como assim, Rodrigo? Essa libertinagem que estamos vivendo hoje nunca foi vista antes. É que você não estudou, talvez, a história da Grécia, talvez você não esteja antenado no que aconteceu, por exemplo, nos anos 50, 60, na Alemanha, na Europa, né? Talvez você não tenha considerado o movimento hippie dos anos 70, 80, 90. Então, veja, a história, ela sempre trabalha nesse pêndulo, que na verdade, no fundo, mostra o desejo do ser humano de encontrar o seu eixo, o seu equilíbrio, o seu lugar de felicidade. E o lugar de felicidade, ele não está em outro lugar senão na verdade. Inclusive eu falei sobre isso no vídeo passado. Vai aparecer aqui um card para você depois assistir esse vídeo. A felicidade humana tem a ver com a nossa aproximação da verdade. Só que a verdade, nesse sentido, ela é algo que permeia entre esses extremos. Nós precisamos de regras, disciplinas, de marcos, mas nós precisamos também de liberdade, nós precisamos de espaços de criatividade, nós precisamos entender a sexualidade, precisamos explorar os limites da sexualidade humana, claro, mas a gente precisa entender também que existem limites saudáveis para isso. Mas nem sempre na história da humanidade nós conseguimos, enfim, encontrar uma boa síntese de viver que seja equilibrada e saudável. E muitas vezes a gente vai para os extremos. Um desses extremos é tratar a sexualidade como um produto, como uma mercadoria, como algo utilitarista. Então, o sexo, quando a gente fala dele apenas do ponto de vista do prazer pelo prazer, ele é meramente animal, ele é meramente instintivo. Ele cai nas categorias do tipo, o ser humano não precisa de uma comida saborosa, ele só precisa de uma comida que dê a ele sobrevivência. Tem pessoas que pensam a vida e a sexualidade exatamente nessa categoria. Eu não preciso de sentimentos, eu não preciso de amor, eu não preciso de gosto. Basta eu ter sexo pelo sexo. Isso vai satisfazer as minhas necessidades sexuais. Acontece que assim como a gente não se satisfaz comendo ração humana para sobreviver, porque na nossa língua a gente tem glândulas ali, né, que percebem sabor. Então, se uma comida for extremamente amarga, isso afeta a nossa qualidade de vida, ou seja, a gente precisa também sentir o gosto do doce, do salgado, a gente precisa que aquilo seja minimamente agradável ao paladar. Então não basta comer para sobreviver, é preciso comer para saborear, para que a vida se torne ainda mais interessante. O sexo sem sentimentos é como você se satisfazer com uma ração horrível
que vai atender à necessidade do seu corpo, do ponto de vista sexual, mas não transcende, não vai além, não explora o potencial verdadeiro para o qual o sexo foi elaborado. O sexo foi feito para reprodução? Foi, mas não somente para isso. Existem inúmeras terminações nervosas no nosso corpo que mostram que o sexo fala de um prazer que vai da exploração do nosso corpo, exploração dessas áreas erógenas, mas também fala da possibilidade, da capacidade do outro nos dar prazer, não apenas com as questões físicas, mas também com a conexão que vai para além do físico, a conexão que é mental, que é psicológica e que é emocional. E aí a gente pode até chegar no espiritual, quando a conexão entre dois seres humanos torna o sexo resultado natural e não apenas uma tentativa de satisfazer as necessidades físicas do corpo. Então veja, o sexo sem amor, como disse a minha cronista favorita, Marta Medeiros, é como um barulho tosco. Sexo sem amor é como um atrito que representa meramente um som, não é uma sinfonia. É uma nota jogada aleatoriamente. Não é um concerto, não é uma orquestra de sons, não há uma harmonia de sentidos. Então veja, nós precisamos parar de subestimar o potencial sexual que nós temos, reduzindo a essa mercadoria utilitarista que faz de nós sanguessugas de corpos alheios. Quando eu decido ter sexo pelo sexo, primeiro, eu não estou me relacionando com o outro, eu estou apenas usando o corpo do outro para me satisfazer. Essa é a primeira coisa que muitos de nós não pensamos nisso. Se eu trato o sexo apenas como sexo, eu estou tratando o corpo do outro apenas como um objeto de satisfação sexual. Então, se eu sair da minha casa hoje e ir para uma balada e só tiver a fim de transar, essa pessoa que vai se entregar a mim, ela vai servir para mim, na minha mente, apenas como alguém com quem eu quero ter prazer. Então, a objetificação do corpo se torna, vamos dizer assim, predominante nessa minha atitude. É por isso que hoje em dia, quando se fala de sexo, só se fala do utilitarismo, só se fala da mercadoria sexo. Ou seja, a mulher tem que ter um corpo perfeito, porque senão ela não é atraente. Como é que um homem vai olhar para uma mulher gordinha e vai ter prazer sexual? Percebe? Por quê? Porque virou mercadoria. O corpo feminino virou mercadoria. Mercadoria a serviço do sexo. O homem, em relação à mercadoria sexo, ele precisa ser um cara que dura 1 hora na cama. Por isso, nós vemos, por exemplo, jovens, adolescentes e adultos saudáveis usando, por exemplo, remédios de ereção. Por quê? Porque o nível de exigência do produto sexo é tão alto, é tão grande, que se esses homens eles não tiverem uma determinada performance sexual, eles não são considerados aptos, eles não são considerados uma mercadoria bem valorizada no mercado. Então, quando se fala de sexo, se fala apenas de prazer pelo prazer. E aí aumenta, né, a procura de pessoas que procuram vibradores, acessórios para a experiência sexual. E aí você pode dizer, mas Rodrigo, então você está dizendo que o homem é suficiente para a mulher e a mulher é suficiente para o homem? Ou numa relação homoafetiva o homem é suficiente para o outro homem e a mulher para outra mulher?
Eu estou dizendo com isso é que nós precisamos refletir sobre esse papel mercadológico de transformar tanto o sexo quanto o relacionamento num produto utilitarista. É isso que eu estou dizendo. Porque esse é o perigo. Nós nos tornarmos tão exigentes em relação à sexualidade do outro, nós nos tornarmos tão exigentes em relação à nossa própria sexualidade, que sempre está faltando alguma coisa. Sempre está abaixo do que deveria ser. E assim a gente acumula sobre nós uma insatisfação crônica. E o que faz muitas pessoas procurarem produtos melhores que estão disponíveis no mercado. E aí você diz, olha, nós não temos um sexo tão gostoso. Não é justo. Eu quero alguém que me dê um sexo gostoso, dentro dos padrões do que eu acho que deveria ser. E ao invés de conversar, trabalhar isso como casal, tratar do assunto de maneira clara, sincera, até buscarem ajuda, diminuir também essa fantasia, essa idealização sexual, que muitas vezes a pessoa compra essas ideias de uma sociedade adoecida, que trata o sexo apenas como prazer carnal, prazer sexual, e não trata o sexo como algo que transcende o atrito entre corpos. E às vezes a pessoa vai assimilando essas ideias, essas crenças, e ela transforma o relacionamento dela num inferno, porque simplesmente ela está esperando do outro que se torne um super-homem, uma super-mulher. E isso acontece também nos relacionamentos. Que hoje em dia, muitas vezes, a pessoa diz, não, que amor, que sentimentos, eu não preciso disso. Rodrigo, se eu estou com a pessoa me faz bem, eu faço bem a ela, mesmo que eu nem goste muito dela, mesmo que, enfim, o que importa é que ela tem dinheiro, o que importa é que ela me dá sossego, é que ela não me bate. É o relacionamento utilitarista. O que importa é que nós dois, como casal, somos muito bonitinhos. A gente tira umas fotos incríveis para o Instagram. É o relacionamento por conveniência. É o relacionamento que virou também um produto. E é por isso que tem muita gente que casa com um casamento, porque o casamento virou um produto. Não é encontro de alma. Não é um coração se oferecendo ao outro reciprocamente. Não, é mera conveniência. Ah, vamos morar junto, nós estamos sozinhos mesmo. Cuidado, não transforme o relacionamento amoroso e nem o sexo em mercadoria. E eu sei que o que eu estou falando aqui é contra-intuitivo para muita gente. Muita gente aqui poderia dizer, pelo amor de Deus, Rodrigo, que ideias antiquadas, que ideias antigas, que ideias, né, vencidas pelo tempo. Nossa, você não pensa de acordo com as reflexões do momento. Pode me chamar de careta. Sexo com amor é transcendente. E você só vai descobrir isso quando você tiver a experiência. Porque não tem como eu dizer para você outra coisa. Você só vai descobrir que sexo pelo sexo é vazio e sexo com amor é transcendente quando você experimentar o que é sexo por amor. E aí eu quero corroborar o que eu estou falando, não apenas a partir da minha experiência pessoal, mas também através desse livro do Zygmunt Bauman, chamado Amor Líquido. Olha o que ele fala sobre uniões sem sentimento, sem amor. Olha o que ele fala. Porque é exatamente o que homens e mulheres procuram ardentemente em seu desespero para escapar da solidão, que já sofrem ou temem estar por vir. Então, homens e mulheres procuram união. Ilusão, porque a união alcançada no breve instante do clímax orgástico, ou seja, no sexo pelo sexo, o orgasmo pelo orgasmo, deixa os estranhos tão distantes um do outro como estavam antes. Olha que interessante. De modo que eles sentem seu estranhamento de maneira ainda mais acentuada. Nesse papel, o orgasmo sexual assume uma função que o torna não muito diferente do alcoolismo e do vício em drogas. Tal como eles, ele é intenso, mas transitório
e periódico. O que ele está dizendo aqui? Que o sexo pelo sexo ele tem o mesmo tipo de relação psicológica que o alcoolismo e o uso de drogas têm. E como é que funciona o alcoolismo e o uso de drogas? Você tem a recompensa momentânea, mas a prisão a médio e longo prazo. Você tem, num primeiro instante, prazer e logo depois engaiolamento das emoções do coração. Primeiro você pode até chegar ao orgasmo, você pode tomar um porre, você pode ter aquela coisa maravilhosa e incrível e viagem astronômica que a droga te dá. Pouco tempo depois, você está preso a ela, você se torna um homem e uma mulher miserável, porque você simplesmente está cultivando a dissolução do seu ser. Você está perdendo a própria consciência. Você está perdendo a capacidade de amar. Porque você está acostumando o seu cérebro com coisas banais, rasas, que não tem nenhum tipo de construção para o amor e para o bem. E tem gente que vai passar a vida inteira sem construir nada amorosamente falando, porque se viciou na droga sexual. Então, pense sobre isso. Se você não acredita no que eu estou falando, no que o sociólogo Zygmunt Bauman está falando, no que os psicólogos também falam, e aí eu te convido a estudar Erich Fromm, por exemplo, os psicanalistas também, estude Freud, estude aqueles que falam sobre a sexualidade humana, se abra para a possibilidade de entender a sexualidade sob novos pontos de vista, e você vai perceber, e também pela observação do resultado das suas próprias experiências sexuais, que você vai perceber que o sexo sem sentimento, ele é banal, ele é frívolo, ele não te leva a lugar nenhum. Pelo contrário, ele só te leva a níveis e mais níveis de comparações. Quanto maior a diversidade e os tipos diferentes de relação sexual, maior é a sua dúvida, a sua crise, a sua angústia em relação ao que tipo de sexualidade me cabe. Você vai perceber também que quanto mais relacionamentos por conveniência você acumula, menos capaz de amar, mais cético em relação ao amor você vai se tornando. Talvez isso seja uma discordância para você, talvez você esteja assim se moendo, querendo muito escrever alguma coisa. Escreva, eu quero ler a sua questão, o seu comentário, e vai ser uma alegria para mim refletir também as coisas sobre o seu ponto de vista. Mas nesse exato momento eu digo para você, como disse no início, sexo sem sentimentos e relacionamento sem amor não vale a pena.